Bora lá, galera! Continuamos a aula 5 frente 2. Aula super importante para quem vai fazer Unicamp, para quem vai fazer FUVEST, Federal do Paraná. O EM Estadual de Maringá é uma questão que pouquíssimos professores de Química abordam. Essa aula é super rápida e a gente vai resolver bastante exercício. Professorzinho, eu vou fazer o Enem. Eu focaria muito mais na aula 4 do que na aula 5 de gases, tá? Se você vai prestar o Enem. Lembrando, lá no final dessa nossa aula a gente tem exercícios resolvidos e na descrição do vídeo você tem o grupo do nosso Telegram, nosso grupo do Telegram, para você ter acesso à nossa lista extra de exercícios. Beleza? Boa aula, meu lindinho! Então, olha só, já está aparecendo a continuidade da nossa aula passada, tá? Falando de mistura gasosa agora. Quando a gente fala de mistura gasosa, galera, eu quero te apresentar dois momentos, tá? A lei de Dalton, que vai funcionar quando tem um volume constante para uma mistura gasosa. Então, eu vou ter lá, deixa eu pegar aqui um frasco, tá? Isso vai para quantos gases eu quiser aqui dentro, mas eu vou colocar dois gases diferentes, tá? Num volume constante. Volume constante. Tá? Se tivesse o gás C, ia dar a mesma interpretação, por favor, cuidado. Então você imagina que os dois gases estão se movimentando, estão batendo contra a parede do frasco, certo? Só que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, então não tem como o A e o B bater no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então a pressão que o gás A faz é do momento da colisão que o A bate na parede. E o B faz uma pressão quando ele, B, bate na parede. Então a ideia da lei de Dalton, galera, é que a pressão total dentro do meu recipiente, ela é a pressão exercida só pelo A, mais a pressão exercida pelo B. Certo? Então, essa é a lei de Dalton. A pressão total dentro de um frasco é a soma das pressões parciais dos gases que ali estão. E se eu tivesse o gás C, professor? Se eu tivesse o gás C, você teria a pressão do A, mais a pressão do B, mais a pressão do C. Ah, entendi. É só somar as pressões? Só somar as pressões. Então, cuidado com isso, por favor, por favorzinho. Só que, se eu colocar mais mol do A, mais A colide contra a parede e mais B colide contra a parede. Então, existe aquela relação que é o seguinte, tá? A pressão total vezes o volume é igual à quantidade de mol total vezes R vezes T. Olha a nossa equação de Clapeyron aí, né? Então, nossa equação dos gases ideais também vale para a mistura gasosa. Se você considerar a pressão total, importando a quantidade de mol total que você tem ali dos dois gases, certo? Só que, de novo, existe uma proporção entre a pressão que o A exerce e a quantidade de mol que o A exerce. Eu não vou deduzir fórmula, galera, mas existe uma regra de 3. Lembra? Regra de 3 salva vidas. Então, a pressão do A está para a pressão total, assim como a quantidade em mol está na quantidade de mol total. Porque perceba, o que vai influenciar a pressão total? O volume é constante, o R é constante, a temperatura é constante. Então a quantidade em mol vai influenciar a pressão. Então se eu adicionar mais A, eu vou aumentar a pressão parcial do A, mas também vou aumentar a quantidade de mol total e a pressão total. Então existe essa relação. Dessa relação, importante aqui, tá? O que é mol de A por mol total? Isso nós vamos chamar de fração molar, que é o x. Então, é o XA, é a fração molar do A. Então, fazendo uma matemática, eu posso tirar dessa equação aqui, uma que talvez vocês conheçam, que é o seguinte, a pressão parcial é a pressão total vezes a fração molar. E isso vai valer também para o B. A pressão parcial do B
é a pressão total vezes a fração molar do B. Claro, eu não gosto de decorar fórmula. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não gosto muito de decorar fórmula. Então, eu gosto de regra de 3, eu vou fazer por essa proporção. O mesmo vai valer, galera, para o nosso B. A pressão do B é pressão total vezes a fração do B. O que é a fração do B, prof? É a quantidade de mol de B pela quantidade de mol total. O que é a quantidade de mol total? O A mais o B. Beleza? Fica atento nisso, por favor, galera. Show! Então, essa é a ideia da fração molar. Nos exercícios da pressão parcial, perdão. Nos exercícios eu vou te mostrar como é que se calcula, como é que interpreta, como é que resolve. Tá? Tem uns 28 minutos a nossa aula de resolução de exercícios para você ver aí como é que funciona. E existe a outra lei, que é a lei de Amagat. Oh my God? Não. Amagat. Eu sou um Deus? Também não. Certo? Pelo amor. É uma outra lei que agora vai trabalhar com a pressão constante e o volume variando. Tá? Então, vou pensar aqui, ó. O volume variando, eu vou fazer um balão. Balão de festa. Aqui, ó. Balãozinho. Vamos fazer aqui, ó. Caraca, gente, eu sou muito desenhista, ó. É isso. Então, aqui agora, a pressão é constante. Certo? E aqui está o nosso gás A e o nosso gás B. Beleza? Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar o gás A e vou encher a bexiga, o balão. Bexiga, balão, depende da região do Brasil que você está aí, né? Tá? Bom, balão, encheu o balãozinho. Beleza. Você vai lá e coloca mais outro gás. O que acontece? Aumenta mais ainda. Então, a ideia aqui, galera, é que o volume total é o volume de A mais o volume de B. Ou seja, o volume total é a soma dos volumes parciais. A pressão total é a soma das pressões parciais. O volume total é a soma dos volumes parciais. Caraca, professor, que doideira! Pois é. E aí você vai tirar a mesma conclusão. A pressão vezes, agora é constante, o volume total é mol total vezes R vezes T. Perceba que a gente não trabalha com massa, né? Tem que sempre transformar a massa para mol, que nem vimos na aula passada. Então, cuidado. E a interpretação para a criação da fórmula, galera, é exatamente a mesma, é proporcional. Se eu colocar mais A, o volume parcial do A é maior, mas isso vai influenciar no volume total. Então, o volume de A está para o volume total, assim como mol de A está para mol total. Então, prof, eu posso dizer que o volume parcial é o volume total vezes a fração molar? Pode, sem problema nenhum. E aí depois nós podemos ver em alguns exercícios eles juntarem tudo, daí não tem nada constante, tá? Daí é juntar as duas ideias, mas você já sabe que o volume parcial é o volume total vezes a fração molar. Vale para o A, vale para o B, vale para o C, não importa quantos gases a gente tenha ali dentro, certo? Então cuidado, por favor, por favorzinho. Povo, parece uma questão complexa, tá? Mas não é. Só cuidado com as porcentagens, né? Vou fazer aqui, ó, um balãozinho da memória para você lembrar com a matemática. Tá? Lembrando que porcentagem é uma parte do todo. Então, se eu falo porcentagem molar, o que é a porcentagem molar? Vezes 100, né? Já estava esquecendo. Vezes 100. O que é a porcentagem molar? É mol do A dividido pelo mol total vezes 100. Então, nada mais é que a nossa fração molar vezes 100.
Porcentagem volume é o volume do A pelo volume total vezes 100. Certo? Então, cuidado com isso, por favor. Por favorzinho. Então, é o volume do A vezes 100. Volume parcial. Só que se você perceber, o que é o volume do A pelo volume total? Não é mol do A pelo mol total? Então, a porcentagem molar equivale à porcentagem em volume. Caraca, professorzinho! Isso aqui, galera, é aquele temperinho que eu trago para você, tá? Que só você tem aquele temperinho que vai te ajudar na hora de resolver as questões. Show? Guarde bem essa aula, porque lá nos conceitos específicos eu vou usar alguns conceitos que nessa aula aqui estão. Bora resolver exercício, eu quero te mostrar como é que a gente aplica isso aqui. Bora! Bora aí então, galera, para a nossa aula de resolução de exercício aqui dessa frente, da frente 2, nossa aula número 5. E vamos fazer algumas questões de misturas gasosas, galera, que é um ponto aqui importante para nós, tá? O Federal do Paraná gosta de cobrar, o UEM gosta muito de cobrar misturas gasosas, então é muito importante para a gente estudar essa parte da matéria, beleza? Então vamos lá, ó. Num recipiente fechado de volume igual a 15 litros, está contida uma mistura constituída de 20% molar e 80% molar, 20% de CH4 e 80% de C2H6. A temperatura de 27 graus Celsius e a pressão de 1,64 atm. Calcule as massas dos componentes dessa mistura, bem como suas respectivas pressões parciais. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, galera, perceba uma coisa que ele deu pra gente, que é porcentagem molar. A porcentagem molar, se a gente pegar e transformar o número, é 80%, é 0,8. Esse valor aqui é a nossa fração molar, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, no caso, o 20%, é 0,2, é a fração molar do CH4. E 0,8 é a fração molar do C2H6. Beleza? A porcentagem molar, se você transformar para o número, é a fração molar. Boa, já tenho as frações molares, mas não está ajudando muito para a gente a fração molar, porque eu não tenho certeza da quantidade de mol total para encontrar. Porque como ele quer a massa, o que eu teria que calcular primeiro? A quantidade em mol de cada um e depois transformar em massa. Então vamos lá. Primeiro, encontrar mol. E depois, segundo, transformar em massa. Beleza. Então vamos pensar. Ele me deu pressão, temperatura. Já transformei aqui para Kelvin. Quanto dá? 300 Kelvin. Deu temperatura, pressão, volume. Deixa eu pensar. Eu posso encontrar a quantidade de mol total. Como? Vamos lá. Por você, nunca rezei tanto. Ó, a pressão que a gente tem, ela vai 1,64 atm, o volume 15 litros, a quantidade de mol total, não sei, o R vai ser 0,082, só que a gente não está usando 0,082, a gente está usando 8,2 vezes 10 a menos 2, vezes 300. Show? Tudo bem? Atm vezes litro, vezes Kelvin a menos 1, vezes mol a menos 1. E 300 Kelvin. Show. Vamos para a matemática primeiro das unidades. ATM com ATM, litro com litro, Kelvin com Kelvin. Cortou. Sobrou mol. Agora vamos para a matemática. Vamos para a matemática dos números. Lembra, fazer conta sem fazer conta. Você já está ficando no malandrão. Ó, eu vou cortar esses dois zeros aqui com 10 a menos 2. E vou passar limpo porque virou uma bagunça. Vai virar 1,64 vezes 15 é igual a 8,2 vezes 3 vezes n. Muita gente faz essa matemática. Eu não faria, tá, lindos? Eu deixo ela assim. E vou passar o n para o outro lado. Ou quem está com o n para o outro lado dividido. Então fica 1,64 vezes 15, 8,2 e aqui 3.
olha só, aqui simplifico, fica 5. E perceba esses dois números, já apareceu na aula anterior nossa aqui, ó, tinha aparecido 16,4 e 8,2. Aqui é 1,64 e 8,2. Tá percebendo essa ideia aqui? Então, fazendo uma matemática aqui, ó, eu posso ver que, na verdade, o que é o 1,64? É o 16,4 vezes 10 a menos 1. E aí eu posso simplificar aqui, ó. Tan fica 2. Então, o que você vai ter como resposta para o n? Para o n você vai ter 2 vezes o 5 vezes 10 a menos 1. Vai dar 10 vezes 10 a menos 1, vai dar 1 mol. Então, você tem 1 mol total. 1 mol total. Beleza. Mas ele não quer o mol, ele quer a quantidade de massa de cada componente. O CH4, o carbono vale 12, o hidrogênio vale 1. Então, a massa dele é 16 gramas por mol, certo? Então, em 1 mol, eu tenho 16 gramas. Qual vai ser a massa quando eu tiver 20% disso? Esse é o total. E a quantidade de CH4 é 20% de CH4, ou 0,2. E aqui eu vou ter 80% do C2H6, 0,8. Então, quando eu tiver 0,2, eu vou ter uma massa de 3,2 gramas. E para o C2H6, 2 vezes o 12 mais 6 vezes 1, isso vai dar para a gente 30 gramas por mol. Então, eu tenho 1 mol, teria 30 gramas. Quantos gramas quando eu tiver 0,8? Já fiz a continha, eu deu 24 gramas. Beleza? Então, achei a massa de cada um deles. Além da massa, o que ele quer da gente, galera? As respectivas pressões parciais. A pressão parcial do CH4, lembra comigo, está para a pressão total, assim como a quantidade de mol está para a quantidade de mol total. Faz a matemática, ou para a fração molar. A pressão do CH4 é a pressão total vezes a fração molar. Então, a pressão do CH4 vai ser a pressão total 1,64 vezes a fração molar, que é 0,2. Pegou a ideia? Então, você vai ter 1,64 vezes 0,2. Fez aí? Deu 0,328 atm. E qual que vai ser a pressão do C2H6? É a pressão total vezes a fração molar. Ou você pode fazer também o quanto falta lá para fechar 1,64. Vezes a fração molar, que é 0,8. Beleza? Então, 1,64 vezes 0,8. Isso deu 1,31. Aproximadamente 1,31,2. Não, 1,312. Beleza? Então, olha só que questão bacana essa. Já volto a repetir. Uma questão que aparece com muita frequência na prova da UEM e da Federal do Paraná. Show? Boa, galera linda. Vamos para a próxima, questão número 2. Então, na próxima, que é a 2, já vai dando uma olhada, porque aqui tem uma malandragem que eu preciso te ensinar. Então, enquanto você está lendo a 2, eu vou apagando o que a gente fez aqui, beleza? Não. Ele fala assim, ó, algumas misturas gasosas podem ser importantes em ambientes hospitalares, assim como na prática de esportes como o mergulho autônomo a grandes profundidades. Uma dessas misturas, denominada trimix, contém 16% de oxigênio, 24% de hélio e 60% de nitrogênio. Certo? Muito bem. Só que, olha só, destaca para mim ali, a porcentagem está em volume. Olha a diferença dessa questão para a questão que a gente fez agora há pouco. Antes a porcentagem estava molar,
porcentagem molar. Aqui a porcentagem está em volume. Você fala, oh meu Deus, e agora o que eu farei, Rodrigo? Nada, por enquanto nada. Beleza? Só destaca. Suponha que o cilindro de Trimex, mantida a temperatura ambiente, qual que é a nossa temperatura ambiente? 25 graus Celsius. E uma pressão de 9.000 kPa, ele fala, letra A, escreva a fórmula dos gases da mistura. Ó, O2, oxigênio, é O2. Hélio, HE. Nitrogênio, N2. Beleza? B. Qual a pressão parcial do hélio no cilindro? Mostre os cálculos. A pressão parcial do hélio. Pera aí. Para a gente fazer a pressão parcial, vamos pegar a fórmula que a gente usou ali. Ó. Pressão parcial do hélio é a pressão total vezes a fração molar do hélio. Certo? Beleza. Galera, vamos resolver essa questão da seguinte forma. Professor, ele não deu a pressão, a fração molar. Ele deu as porcentagens em volume. Só que olha só, o volume total tá pro volume, o volume parcial do hélio está para o volume total, assim como a quantidade de mol do hélio está para a quantidade de mol total. Isso aqui é a nossa fração molar do hélio. Aí você fala, ah, prof, então eu posso usar a fração molar do hélio como sendo a pressão, a porcentagem de volume dele também? Sim, sem problema nenhum. O hélio é 24%, então a fração dele vai ser 0,24. E eu vou fazer a continha aqui, ó. Então vai ficar a pressão do hélio vai ser a pressão total 9.000 kPa vezes o 0,24. A única coisa que a gente não usa aqui, galera, é a massa. O resto, mol, volume, pressão, a gente trabalha. Isso vai dar 2.160 kPa. Beleza? Show. E a letra C? Qual a massa molar média da mistura? Mostre os cálculos. Ele quer a massa molar média. Prof, o que eu vou fazer? Primeiro, o que é a massa molar? É a massa de 1 mol. Certo? Mas esse 1 mol é total. Então, se eu tenho as porcentagens volumétricas, eu tenho as pressões, as frações molares. Para o hélio é 0,24. Quanto vale para o oxigênio? Se é 16%, é 0,16. E para o nitrogênio? Para o nitrogênio, se é 60%, é 0,6. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho as quantidades em mol de cada um deles. Porque o que é a fração molar do hélio? É a mol do hélio por mol total. Isso vai dar para a gente 0,24. Então, vamos escrever diferente. Eu posso dizer, então, que mol do hélio é mol total vezes a fração molar? Sim, sem problema nenhum. Então, eu vou fazer aqui para todo mundo. Mol total, a gente não vai considerar 1. Então, a quantidade de mol de hélio vai ser... de mol de hélio vai ser 0,24. O oxigênio vai ter o que? N do O2 é N total vezes a fração molar. O N do O2 vai ser 1 vezes 0,16, 0,16. E do N2 vai ser 0,6. Beleza? Beleza. Isso eu tenho o que? As quantidades em mol. Mol, mol, mol. Só que ele quer, galera, a massa molar média. Então eu vou ter que transformar essa quantidade em mol de cada um desses gases em massa. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar pro hélio. O hélio lá na tabela periódica, a massa dele vale 4. Então eu vou fazer 1 mol de hélio. 1 mol de hélio tem 4 gramas. Beleza? Qual vai ser a massa de hélio quando eu tiver 0,24? A massa de hélio vai dar pra gente
Deixa eu já fiz a conta. 0,96 gramas. Faça a mesma coisa para o O2. 1 mol de O2 tem 2 vezes o 16, 32 gramas. Quando eu tiver 0,16 mol, quanto que eu vou ter? A massa do O2, regra de 3. A massa do O2 vai dar pra gente 5,12. São 5. Beleza. E do nitrogênio, 1 mol de N2 tem 2 vezes 14, 28 gramas. Qual a massa do N2 quando a gente tiver 0,6? Vai dar a massa do N2 16,8. Para saber a massa molar desses caras, a massa molar média da mistura, a massa molar da mistura, a gente soma tudo. Então vai ser 0,96 mais 5,12 mais 16,8. Isso vai dar 22,88 gramas por mol. Beleza, galera? Muito cuidado essa questão, uma questão lindíssima aí pra gente resolver em provas como o EM Federal do Paraná, inclusive até o UEL. Beleza? Boa! Vamos pra próxima. Questão 3. Deixa eu só subir aqui. Questão de número 3. Essa aula vai demorar um pouco mais, mas é que eu queria de propósito fazer 5 questões com vocês pra gente poder trabalhar certinho os conceitos, porque aparece com muita frequência nas provas aí. Questão de número 3, lindos. Dois balões A e B foram conectados por um tubo. Então vamos fazer aqui, ó. Balão conectados por um tubo contendo uma válvula fechada. O balão A continha 3 litros de O2 a 2 atm. E o balão B tinha 2 litros de hélio, mas ele não disse a pressão. Aí ele fala, abrindo-se a torneira, mantendo-se a temperatura depois do estabelecido em equilíbrio do sistema, a pressão total da mistura gasosa passou a ser 3,2. Então depois que eu abri, numa segunda pressão, eu vou chamar que a pressão 2 é 3,2. A pressão total depois, então eu vou chamar de PT'. Pressão total linha é 3,2 atm. Qual a pressão no recipiente que continha hélio inicialmente? Então ele quer esse cara aqui, ó. Primeiro, o que é essa P' total aí? 3,2. É a pressão do O2' mais a pressão do hélio', tem que dar 3,2. E o que é essa pressão linha? É a pressão depois que eu abri. Só que depois que eu abri, os gases eles vão se espalhar e vão ocupar todo o volume. Então antes o O2 estava só no 3 litros, ele vai ocupar agora esse volume total que é o que? 5 litros, certo? E então o que vai acontecer? A pressão 1 era 2 atm, o volume 1 era 3 litros, o volume 2 é 5 litros. Qual que é a nova pressão do oxigênio aqui? O que a gente vai ter? P1V1, P2V2, porque a temperatura ele falou que é mantida. Então você vai fazer o seguinte, ó, para O2. Você vai fazer o P do O2 vezes o volume do O2, é o PO2' vezes o volume do frasco total. Depois que a gente misturou os dois gases. Então a pressão era 2, o volume 2 atm, né? O volume era 3 litros, a nova pressão eu não sei, e o volume agora 5 litros. Corta litro com litro, faz a matemática, a pressão do O2 vai ser 1,2 atm. A pressão do O2 depois que eu abrir a válvula. Então se a pressão do O2 depois que eu abrir a válvula é 1,2, traz para cá aqui, ó. Traz para cá, certo? Eu tenho 1,2 atm mais a pressão do hélio', 3,2. Então, a pressão do hélio depois da válvula aberta é 2 atm. Quero saber para o hélio antes. Então, agora para
o hélio. Eu também vou fazer P1V1, P2V2. Pressão do hélio antes vezes o volume do hélio antes é a pressão do hélio depois vezes o volume total, que é 5. Então, a pressão do hélio antes eu quero. O volume do hélio antes, 2 litros. A pressão do hélio agora, 2 atm. O volume do hélio depois de tudo, o volume total, 5. Corta, 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 5 atm. Resposta, letra E. Boa! Questãozinha aí, bem bacana pra gente. Show, galera! Vambora! Próxima questão. Questão de número 4. Me ajuda a resolver ela aí, por favor. Seguinte. Um recipiente, capacidade igual a 5,8 litros, mantido a temperatura de 27 graus Celsius, contém 12,8 gramas de oxigênio, 8 gramas de hélio e 14 gramas de nitrogênio. Calcule a pressão total do sistema. Bom, primeiro, está falando de gases, quer saber pressão, o que você vai fazer com esse 27 graus Celsius? 300 Kelvin. Mais uma coisa, está falando de mistura de gases e que é pressão total. A gente vai usar massa? Fale comigo, não. Primeiro, a gente tem que vir aqui do lado, ó, e transformar toda a massa em mol. Ah, Rodrigo, sério? Sério. Essa é a sacanagem. Então, vamos lá. Para o O2. Quando eu tiver 1 mol de O2, cada oxigênio vale 16. Eu vou ter 32 gramas. Como eu tenho 12,8 gramas, que massa eu vou ter? Vou chamar de X. X vai ser... Opa, só montei errado aqui, galera. Quero saber quantos mol eu terei, quando eu tiver 12,8 gramas. Show? O X faz a regrinha de 3, o X vai dar 0,4 mol. Isso pro O2. Pro hélio. Vai na tabela periódica, o hélio, ou aqui embaixo, nos dados que ele deu, né? O hélio vale 4. Então, 1 mol de hélio tem 4 gramas. Quando eu tiver 8, Y faz a regrinha de 3, o Y vai dar 2 mol. E o último, para o nitrogênio, lembra que o gás nitrogênio é N2. Quando eu tiver 1 mol de nitrogênio, eu vou ter 28 gramas. Quando eu tiver 14 gramas, Z. Faz a regrinha de 3, o Z é 0,5 mol. Perfeito? Beleza, galera. Então, fechou. Como é que eu vou calcular a pressão total do sistema agora? Para calcular a pressão total do sistema, agora sim, ó, cálculo da pressão total. Você vai fazer por pressão total vezes o volume, é mol total vezes R vezes T. A pressão total queremos. O volume, 5,8 litros. Mol, a gente tem. Qual que é mol total? A soma de tudo. Então, vai dar 0,4 com 2 com 0,5, 2,9 mol. O R, 8,2 vezes 10 a menos 2, atm vezes litro vezes mol menos 1 vezes Kelvin menos 1, e a temperatura 300 Kelvin. Fazendo a matemática, lindos, eu já encontrei aqui pra gente, tá, a resposta, porque eu fiz a conta antes. Dá para fazer aquela nossa malandragem que a gente faz o tempo inteiro lá na hora de fazer as continhas? Sim, sem problema nenhum, tá? Isso aqui pra gente vai dar, só um pouquinho, 12,3, beleza? Tava procurando um papel onde escrever a resolução. Aí, show! Agora, lindos, 12,3 atm é a pressão total, matamos a letra A. Vamos para a letra B agora, vamos embora. Ele quer saber a pressão parcial do gás que tem maior fração molar. Lembra comigo, o que é fração molar? É mol por mol total. Quem vai ter a maior fração molar se a mol total é igual para todo mundo? Quem tiver maior número de mol. Quem tem maior número de mol? O hélio. Então, como é que eu vou fazer a pressão parcial do hélio na B? Pressão parcial do hélio é a pressão total vezes a fração molar do hélio.
Vamos lá, a pressão do hélio eu quero. A pressão total, 12,3. A fração molar do hélio é mol de hélio. Deixa eu só colocar as unidades pra gente aqui. 3 atm. A fração molar do hélio é mol do hélio dividido por mol total. Tá? Corta mol com mol. A fração molar é adimensional. E aí agora a gente vai fazer a continha. Certo? Então, vamos embora. 8, a pressão é 8,48 atm. Show? Letra B, feita. E a nossa última questão, galera, essa questão aqui eu sempre trago porque ela é muito linda e ela é muito informativa. Você nunca vai mergulhar com um cilindro de oxigênio se você não souber a profundidade que você vai. Então, vamos lá. Questão de número 5. A maior parte dos mergulhos recreativos é realizada no mar utilizando cilindros de ar comprimido para respiração. Sabe-se que o ar comprimido é composto aproximadamente por 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio em volume. A cada 10 metros, a pressão aumenta 1 atm. A pressão total que o mergulhador está submetido é a soma da pressão atmosférica mais a da coluna d'água. Para que seja possível a respiração debaixo d'água, o ar deve ser fornecido à mesma pressão a que o mergulhador está submetido. Em pressões parciais de oxigênio acima de 1,2 atm, o oxigênio tem efeito tóxico, podendo levar a convulsão e morte. A profundidade máxima em que o mergulho pode ser realizado empregando ar comprimido, sem que seja ultrapassada a pressão parcial máxima do O2 é igual a... Então, peraí. Primeiro, a pressão parcial do O2 é a pressão total vezes a fração molar do O2. Concorda comigo? Então, a máxima quantidade que eu posso ter é 1,2 atm. Então, qual que é a pressão máxima total que eu posso sentir? Professor, mas ele não deu a fração molar do oxigênio, mas ele deu a porcentagem em volume. A porcentagem em volume, 0,2, é igual à fração molar. Então, 0,2. A pressão total vai dar 6 atm. Veja, a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atm. Ah, professor, então 60 metros? Não, porque a pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna d'água. Então, o 6 atm é 1 atm mais a pressão que ele pode sentir da água, da coluna d'água em cima dele. Então, a pressão de água em cima dele tem que ser de 5 atm. Para ser 5 atm, qual que é a profundidade? 50 metros. Que 10 metros aumenta 1 atm. 5 atm, x, 50 metros. Beleza? Tudo bem? Sucesso essa questãozinha. Qualquer dúvida, lindos, pode mandar lá no nosso grupo do Telegram que a gente resolve, tá? Uma aula que é para você fazer qualidade nesses exercícios. Respira, vê o que é fração molar, vê o que é porcentagem em volume, tá? Boa? Show, galera! E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!